se a gente pensar assim, sobre o grande valor da escrita do Bartolomeu, é uma escrita lapidada. Ele lapidava, porque ele trabalhava muito a palavra. Então é uma escrita de uma estética assim cuidadosa. Ele pega coisas usuais, assim como o próprio título do livro, né, Indês, que é o ovo lá que marca a galinha. Ele pega um outro título, A Faca Afiada, que é uma faca afiada, mas ele transforma isso numa metáfora. É um título sempre polissêmico e metafórico. Não dá para a gente ler as obras dele ao pé da letra e nem se apegando ao teor autobiográfico da obra dele. A obra dele sim é autobiográfica, assim como todas as obras dos ficcionistas, né, dos poetas, elas são no fundo autobiográficas. Mas ele vai muito além disso, porque ele lida o tempo todo com as coisas que estão subentendidas, com as coisas que estão reveladas, com as coisas que querem dizer isso, mas também querem dizer aquilo. E o texto dele é altamente poético, é um texto assim que foi muito trabalhado. Ele ficou com... É como se ele passasse aquela bateia ali, ele está minerando ali, está tentando descobrir, né, uma pedra preciosa, e ele bate, 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 e só fica o necessário. Repare que no texto dele tem uma profusão de substantivos, de verbos. Ele pouco usa os adjetivos, os advérbios. Ele é um texto enxuto, um texto assim da síntese. Eu diria que é o texto da poesia, porque a poesia ela é condensada. Diferente da prosa, ela fala muito com poucas palavras. A prosa se esparrama mais, né? Tanto que a prosa se esparrama no espaço da página, ela se esparrama no parágrafo. A poesia ela é concisa, ela é condensada. Ela é uma pedra preciosa. E o texto do Bartolomeu é essa pedra lapidada, que ele lapidou. Porque ele foi escolhendo palavras, ele foi ali selecionando o melhor. Ele falava muito isso, que ele escrevia o que ele tinha de melhor. Ele falava, eu dou ao leitor o melhor de mim. Eu achava isso lindo quando ele falava. E é o que ele fez, porque não tem excesso no texto dele, você não percebe excesso. A gente que trabalha com revisão, né, às vezes você lê com uma caneta na ponta dos olhos, você fica querendo cortar um pedacinho aqui, um pedacinho ali daquele texto que você está lendo. E isso não acontece com o texto do Bartolomeu. Você não tem essa sensação. Quem é revisor, que eu estou falando, quem é crítico literário, né? Você lê e mergulha naquilo, você se deixa levar. E você, inclusive, se deixa se enganar por aquilo, porque às vezes você acha que é totalmente autobiográfico e nem é. Então a gente repara que é a estética da escrita o ponto alto da literatura do Bartolomeu. É esse trabalho com as figuras de linguagem, com a metáfora, com a metonímia, o tempo todo, que são também dois elementos da psicanálise, né? Que é a metáfora como a condensação e a metonímia como deslocamento, que é aquilo que é utilizado na psicanálise para trabalhar, por exemplo, com o sonho. No sonho você sempre tem algo que está condensando e tem algo que está se deslocando. Você tem alguém que está ali representando alguém para você. E tem um sentimento que condensa muitos outros. Então ele usou isso de um jeito muito hábil. É claro que a gente nota que no início da carreira, nos anos 70, ele já tinha total domínio da palavra. Não é uma obra que vai amadurecendo. Não podemos dizer isso, que a obra foi amadurecendo. Não é isso. Ele já em O Peixe e o Pássaro, ele já usa todos esses recursos estilísticos ali. Toda essa beleza estética do texto já estão em O Peixe e o Pássaro, em Ciganos, em Pedro, em Raul, em Mário, que são os primeiros livros dele. Ele já era encantado pelo nome próprio, né? Ele vai pegar Pedro e vai falar de Petros, ele vai falar de outros Pedros em outras línguas, ele vai falar de pedra. Ele pega Mário e vê mar e rio. A prosa poética do Bartolomeu,
é uma prosa poética muito assim, ligada à polissemia, às ambiguidades, aos paradoxos, às dualidades, porque ele trabalha muito com nomes próprios, ele gosta de nome próprio, né, de dar nome. E você também, se for pegar a obra e observando esse crescendo dela, é legal dizer que no indês é uma terceira pessoa de singular, é ele, né, o Antônio. E depois ele vai podendo nomear isso quando ele coloca, por exemplo, por parte de pai, ler, escrever e fazer conta de cabeça. Aí vem o eu, e o vermelho amargo é o eu também, o tempo de voo. Outros livros ele vai podendo, o antes do depois, ele vai podendo falar do eu, porque antes ele falava do ele. Era como se ele também sentisse que aquilo era ele e não era. E depois ele começa a colocar na primeira pessoa do singular. É interessante que essa questão do autobiográfico, ela começa, eu diria que nos Ciganos, que os Ciganos é uma referência da infância dele, e ela vai até o Vermelho Amargo. É uma questão importante, mas eu diria que o metaliterário, né, que é falar sobre o fazer literatura, é também muito presente na obra dele. Porque desde o início ele está falando dessa existência, desse fazer a vida num fio tênue e curto, que está no peixe-pássaro e está no fio da vida, que foi esse que ele deixou pronto, mas não viu impresso o livro. E ele está sempre falando desse fazer literatura, lapidando, cuidando das palavras, escolhendo ali. Você está na mineração, você está pegando o que tem de melhor. Então você vai ter textos curtos também. Eu acho que também a razão dos textos curtos é porque ele não se alonga em excesso. Ele não fica usando adjetivos, advérbios, preposições, conjunções, quer dizer, você não nota muito isso. Ele usa o essencial. É o estritamente necessário para a obra estar em pé. E a obra em pé de uma beleza estética assim, que encanta pessoas de toda idade. Quando Bartolomeu ia falar numa Bienal, numa feira de livro, era certeza de auditório cheio, né? Todo mundo ia e se encantava e escutava ele com prazer. Então ele tinha todo esse cuidado com a estética da palavra. E a gente repara isso também quando ele fala de algumas coisas, do cuidado com o outro, que era aquilo que a mãe dele fazia. E o cuidado que ele tinha era no manejo ali das palavras, né? Naquilo que ele selecionava, que ele cortava, que aquilo que foi cortado, que você não está vendo, mas foi cortado. Então ele fazia isso o tempo todo, ele lapidava para oferecer o melhor ao leitor.